Vamos lá então. Ah, não sei se ficou alguma dúvida aí na aula passada. Se ficou, quem quiser ficar à vontade aí para perguntar. Diego, Johnny, Matheus, Miguel. Tem dois alunos que não puderam estar conosco hoje. Né? Um está adoentado, está de cama, está se recuperando de Covid, mas está bem, está bem, está tomando os medicamentos lá, mas está precisando de dar uma recuperada aí na saúde, né? Aí não vai estar conosco, vai assistir a gravação depois. O outro por questões pessoais, mas avisou que não poderia estar. Mas eu queria abrir espaço pro Johnny, colocou no chat aqui que tá tudo ok. Não ficou com nenhuma dúvida. Alguém ficou com dúvida? Matheus, Diego, Miguel. O Diego colocou também não, então beleza. Alguém tiver é só colocar, escreva no chat aí, fica à vontade. Miguel também não. Então vamos lá. Então hoje eu preparei aqui, na realidade seguindo o nosso programa lá, né? A gente vai falar sobre um pouquinho aí da história da guitarra, né? Por que um pouquinho? Porque, cara, são muitos anos, não dá pra em uma hora e pouco de aula abordar tudo, né? Ah, o Jonas conseguiu aparecer. Chegou aí, ó. O Jonas saiu. Fala, Jonas, seja bem-vindo. Tamo junto aí, meu amigo. Então vamos lá, voltando aqui. Então hoje eu preparei aqui pra gente falar isso aí, falar um pouquinho da história da guitarra, né? Um breve relato da história, principalmente da guitarra. Vou falar algumas coisinhas do violão aqui, mas bem por alto, que o nosso objetivo não é aprender a história, né? Especificamente, mas vou pegar algumas coisas que vão contribuir nessa questão do timbre, do setup, o que vai influenciar, o conhecimento que vai influenciar, né, lá na frente, na hora de manipular os efeitos. E vou falar um pouquinho da construção da guitarra, porque também não é um curso de luthieria, mas eu acho importante vocês terem pelo menos uma noção básica, né, porque também tudo isso influencia na questão do timbre. Né? Lembrando que foi falado na primeira aula, a ideia desse curso é ajudar vocês a timbrar melhor o equipamento, ou pelo menos conseguir chegar na ideia que vocês têm em mente. Né? Então, todos os elementos do instrumento que influenciam nisso, né, é importante a gente pelo menos abordar. Né? Então na apostila vocês vão encontrar aí o seguinte, deixa eu ver se eu consigo. Não sei se dá para ler, mas depois vocês vão receber a apostila lá, o PDFzinho. Ó. Uma pergunta muito comum de ser feita entre os amantes da guitarra é quem inventou a guitarra. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade. Volta e meia, alunos, né, me fazem essa pergunta, às vezes até amigos, né, porque sabem do meu envolvimento profissional com a música, e perguntam, bicho, quem inventou a guitarra? É uma pergunta comum, né, no meio daqueles que se interessam. Né? Então, eu coloquei assim, essa pergunta é realmente muito difícil de ser respondida com exatidão, pois assim como aconteceu com a maioria das invenções e inovações do mundo, a guitarra elétrica foi resultado de pesquisas e evoluções tecnológicas que muitas vezes aconteceram em mais de um lugar ao mesmo tempo num determinado período da história. Então, várias inovações, várias invenções, né, que aconteceram no decorrer da história do mundo aí, não aconteceram apenas em um lugar. Surgiu da necessidade de alguma pessoa ou de mais de uma pessoa em momentos e locais diferentes, né? Às vezes no mesmo ano, no mesmo período da história. Então é difícil você precisar quem realmente inventou a guitarra. Quem não conhece muito da história, você vai ver, é muito comum se falar assim, a primeira guitarra de corpo maciço foi inventada pela Fender. Eu já vi isso em algumas revistas, alguns artigos na internet. Vai citar até um modelo que a gente vai falar aqui, que é um modelo Broadcaster, né, que depois virou a Telecaster. Outros vão falar que foi a Les Paul, e outros vão falar que são outros modelos. Então é difícil precisar realmente quem inventou. Eu coloquei ali o seguinte na apostila, porém, é fato que existem alguns nomes que têm uma relevância, uma grande relevância na história do instrumento, e por isso merecem destaque. Sendo assim, o que vamos fazer aqui é traçar uma linha temporal abordando alguns nomes, sua importância e ano, tá? Então eu procurei montar aqui uma linha temporal da história da guitarra, com os nomes mais importantes. Não dá para abordar todos, nem é a nossa intenção, né? Porque eu acredito que, como eu tenho falado até aqui, isso vai contribuir, né, para o nosso curso, para o tema do nosso curso, que é o setup, né? Então, ó, a partir do final do século XIX ocorre uma verdadeira avalanche de acontecimentos que resultariam inevitavelmente no surgimento da guitarra elétrica como conhecemos hoje. Em 1883, o imigrante alemão Friedrich Gretsch inaugura no Brooklyn, LA, uma pequena fábrica de banjos, baterias e tamborim. Esse cara aqui foi o dono da fábrica das guitarras Gretsch, que todo mundo conhece, né? Em 1896, Orville Gibson, né, que já dá para entender que é o cara que criou a marca Gibson, né, inaugura uma pequena loja de instrumentos musicais
em Kalamazoo, Michigan, Estados Unidos, né? Batizada inicialmente de... vou falar tudo em português mesmo, né? O.H. Gibson Manufacturer Musical Instruments. Não sou muito bom de inglês, né? Em 1900, aqui no Brasil, Tranquilo Giannini, que morreu tem pouco tempo, né? Inicia a construção de sua primeira fábrica de violões em São Paulo. Esse cara aqui foi o cara que criou a Giannini, né? O sobrenome dele era Giannini, né? Ele está aqui com a famosa craviola, né? Que era uma espécie de violão. Eu cheguei a ter um instrumento desse, me arrependo de ter vendido, né? É um instrumento que ficou muito famoso quando foi lançado. Tem esse formato diferente, mas é um violão. Eu tinha uma craviola de 12 cordas, né? Ela teve um problema no braço por causa da tensão, porque era muito antiga. O braço acabou descolando e eu acabei assim, ficou um tempo guardado, eu acabei vendendo, porque não vou ter condições de restaurar agora, precisava de fazer uma restauração. Mas me arrependo. O cara depois restaurou e depois falou comigo que vendeu ela para uma baba, assim, porque é um instrumento raro, né? Então, os instrumentos da Giannini, assim, antigos, tem uma galera que inclusive que coleciona, assim, que compra, às vezes até aqueles que não estão no estado muito bom para poder recuperar. Então, continuando aí, em 1920, George Beauchamp, músico de Los Angeles, idealiza um instrumento com mais massa sonora, com a ajuda de John Dopiera, luthier de violinos. Constrói um violão com um corpo de metal e 3 cones de alumínio adaptados internamente, os Resonators. Você já deve ter visto esse modelo, né? Mais tarde convida o engenheiro Adolf Rickenbacker, dos instrumentos Rickenbacker, né? Para formar a National Strings Instrument Company, né? Então o primeiro instrumento que eles criaram foi esse aqui, com esse corpo de metal, né? A ideia, não sei se vocês estão percebendo, é tentar amplificar o som do instrumento, é tentar aumentar o som do instrumento, né? Isso é importante para a gente entender, porque isso vai parar lá nos captadores, né? Vai chegar lá na guitarra de corpo maciço, né? Então foi um processo. Em 1828, John Dopiera deixa a National e forma a Dobro Corporation, criando um design para os Resonators. O nome Dobro, além de ser uma contração de Dopiera Brothers, significa bom em eslovaco, língua de origem de Dom. Então, ele pegou e mudou um pouquinho e gerou o Dobro, que hoje é mais comum, tá? O Dobro, inclusive, você acha em algumas lojas para comprar com muita facilidade. Tá? Uma espécie de violão, tem um som um pouco mais metalizado, exatamente por conta dessas peças de metal que você encontra aqui no corpo dele, né? Lembrando que o intuito aqui sempre é amplificar o som, deixar o som mais alto possível. Continuando aqui, você vai ter em 1930, aqui sim, o que é considerado a primeira guitarra elétrica, né? Chamada de frying pan ou frigideira. Frying pan nada mais é do que frigideira mesmo. Esse George Beauchamp e Adolf Rickenbacker fundam a Electro String nesse mesmo ano. Essa guitarra foi fabricada pela Rickenbacker, tá? Inclusive tem um episódio daqueles caras do Trato Feito, que aparece um modelo dessa guitarra para vender. Só que essa guitarra era uma guitarra daquelas guitarras que se toca no colo, né? Não é uma guitarra como a gente costuma tocar com alça, com correia. Ela tem as cordas bem altas. Era tocada com o slide, né? Que é essa peça aqui, ó, né? Então você colocava o slide, né? Para tocar. Então não era o padrão de guitarra que a gente conhece hoje, né? Mas essa peça meio retangular que vocês estão vendo aqui, que foi o primeiro captador, né? No caso criado, que se obteve sucesso, né? Que existiam vários testes no decorrer da história, mas nem todos conseguiram obter um resultado legal. Aí em 1936, em Kalamazoo, né, Michigan, a Gibson no caso desenvolve o protótipo de captador que é instalado nas guitarras ES-150 de Charles Christian. Charles Christian, para quem não conhece, foi um grande guitarrista de jazz, né? E nessa época do Charles Christian, essa guitarra aqui era uma guitarra que já fazia muito sucesso. Tem outros modelos que são variações desse aqui. Você tem o modelo L5, você tem o modelo L10, que são bem parecidos, que são guitarras acústicas, né? A guitarra acústica, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, quando for falar de construção, ela tem uma construção muito parecida com o violão. Parece muito com o violão, mas é uma guitarra, né? E o tipo de captador era diferente desse captador que era preso na madeira, no corpo aqui, que depois foi colocado na guitarra do Charles Christian, como vocês estão vendo na figura aí, ó. Tá? Então pegou essa guitarra aí, a ES-150 do Charles Christian, né? E nesse mesmo ano, 1936, a empresa lança a EH-150, um lap steel, que é essa guitarra aqui, havaiano de corpo sólido, feito em maple. Já começa a usar outros materiais, porque até aqui os lap steel eram feitos de metal, né? A escala de rosewood,
que é um tipo de madeira, a gente vai falar sobre isso também, 29 trastes e um captador chamado Charles Christian Model, né? Que é esse captadorzinho que veio aqui, o captador de uma bobina. Vai ter uma aula que a gente vai falar sobre o captador, aí vocês vão entender melhor como é que funciona, né? Mas essa aqui foi a primeira, vamos dizer assim, depois da lap steel aqui da Rickenbacker, a Frying Pan, essa aqui foi a primeira guitarra já com um captador preso ao corpo, mais próximo desse padrão que a gente conhece hoje, que foi uma guitarra acústica com o captador instalado, tá? Em 1940, então, vai aparecer na Califórnia, Estados Unidos, o inventor Léo Fender, que todo mundo conhece, o criador das guitarras Fenders, né? Então ele começa a realizar alguns testes ali com um protótipo de guitarra sólida. Por quê? Por que os caras sentiram a necessidade de fabricar guitarra sólida? A guitarra acústica, quando os caras colocavam um captador, ela dava uma realimentação, né? Um feedback, o que alguns erroneamente vão chamar de microfonia. Por que erroneamente? Apesar do efeito sonoro do feedback ser parecido com a microfonia, a palavra microfonia vem de microfone, tá? Então, você já deve ter escutado aí uma microfonia num show, num ambiente que está rolando algum som, quando o som está muito alto e há uma realimentação do microfone com as caixas de retorno, né? Começa a dar aquele apitozinho. O som do feedback da guitarra é parecido, aí por isso que a galera fala microfonia da guitarra, só que na guitarra você não tem microfone, então o termo técnico é feedback, que é uma realimentação por causa da caixa acústica do instrumento. O efeito é bem parecido, né? Então, daí que veio essa necessidade de querer criar um corpo sólido para tentar minimizar esses feedbacks. Voltando um pouquinho, por que teve a necessidade de criar o captador? Porque eles tinham a necessidade de aumentar o som. Nessa época enrolava muito as big bands de jazz. E as big bands de jazz, o que imperava eram os instrumentos de sopro. Então você imagina aquele monte de instrumento de sopro que é alto. Não sei se você já tiver a oportunidade de ver alguém tocando um instrumento de sopro perto de você. Às vezes, dependendo do cara, você não precisa nem de microfonar, cara. Tão alto que é, né? Aí, esses instrumentos, junto com a bateria, acabavam cobrindo o som do violão, tá? Essa foi a primeira vez que a galera percebeu, a gente precisa aumentar o som do violão, tá? Começaram a fazer pesquisas nesse sentido, com o intuito de aumentar. Aí até chegar na guitarra acústica aqui com o captador e viram que tinha um feedback, pô, vamos partir então para o corpo sólido, tá? Então eu quero que vocês entendam que foi uma pesquisa que foi acontecendo ao longo dos anos. Continuando aqui, ó, em 1941, por volta de 1940, essas datas nunca são exatas, né? Les Paul, o cara que criou o modelo Les Paul, um modelo de guitarra que, na minha opinião, é o modelo de guitarra mais bonito que existe, né? Ele tentou aumentar o sustain, né, de uma guitarra eletroacústica. Aí veja que aqui já não é guitarra acústica, já é uma guitarra eletroacústica. A gente vai falar melhor sobre isso, né? Para aumentar o sustain de uma guitarra eletroacústica, prendendo o braço e as laterais de uma Epiphone em um bloco de pinos sólido central, onde colocou dois captadores bem primitivos. Ele chamou essa guitarra de DeLogue, que quer dizer, traduzindo literalmente, o toco, né? Porque ele literalmente, como dá para perceber nas duas imagens, ele pegou um toco e emendou no braço, tá vendo? O braço e o corpo, a parte central do corpo, é uma peça só de madeira. Por isso que ele chamava de DeLogue ou de o toco, tá? E ele colocou nessa parte central de madeira os captadores bem primitivos, que ele mesmo criou, né? E evidentemente, ó, melhora o sustain e teve uma diminuição da microfonia ou do feedback, né? Que era os dois maiores problemas das guitarras elétricas da época. E em 1946 ele tentou convencer Maurice Berlin, presidente da Chicago Musical Instruments, que era uma empresa da época, né? Que era o conglomerado que controlava a Gibson, a aperfeiçoar e a produzir comercialmente, mas ele recusou. Então, Les Paul tem uma importância muito grande, não só por ter sido o cara que criou o modelo Les Paul, que vocês estão vendo aqui atrás, mas também porque ele teve uma importância nessa questão do desenvolvimento da guitarra sólida, né? Ele estava também, ele era músico, vocês vão achar vídeos dele aí, um velhinho tocando guitarra, e tocava bem. Não é o estilo que a gente ouve hoje, né? É o estilo que rolava naquela época. Mas ele era também esse cara que gostava de pesquisar, ele era inventor. Então ele tentava melhorar o som do instrumento dele. Então ele teve essa ideia, pô, e se eu pegar uma guitarra acústica e cortar ela, as laterais, pegar no meio e colocar uma tora de madeira? Foi o que ele fez. Então o braço era uma peça só, que era essa tora aqui no corpo. Como dá pra vocês perceberem aqui, tá vendo? Essa imagem aqui dá pra perceber bem, né? Aí ele aparafusava essas duas partes, né, de cima e de baixo aqui,
e que dava esse modelo. Só que ele foi apresentar isso para a Gibson não achou legal, eles acharam ele meio louco. Acontece muito isso, né? Os inventores, os caras têm uma ideia e geralmente de primeira essas ideias não são aceitas, né? Em 1942, aqui no Brasil, a gente vai ver os músicos Adolfo Nascimento, o Dodô, o famoso Dodô, e o Osmar Macedo, na tentativa de também eliminar o feedback, que é a realimentação dos violões, com captadores, constroem em Salvador, Bahia, o pau elétrico, né? O famoso pau elétrico, alguns chamam assim até hoje. É um instrumento de corpo sólido feito de um braço de cavaquinho com um captador rústico instalado. Hoje, esse instrumento é conhecido como guitarra baiana, né? A nossa famosa guitarra baiana, aí, um instrumento genuinamente brasileiro. Então reparem que foi mais ou menos na mesma época. Em alguns documentários eu já vi falando até que quem criou guitarra elétrica no mundo foi os baianos, foi Dodô e Osmar. Tá? Vocês vão encontrar isso. Se você perguntar para mim, Ricardo, quem criou a guitarra baiana? Eu falei, cara, foram várias pessoas. Foi como eu tenho mostrado para vocês, foi um experimento ao longo dos anos. Cada um fazia um pouquinho e é difícil você precisar falar, foi fulano, foi Beltrano, né? Então, vocês vão encontrar. Tem um site chamado, acho que é aguitarrabaiana.com.br, que vocês vão encontrar a história da guitarra baiana. Tem uma foto aqui, os primeiros modelos que o Dodô e o Osmar criaram, empurraram lá os primeiros carnavais, os trios elétricos, né? Eles conseguiram resolver o problema, né, do feedback lá e tal. Não tinha o modelo que tem hoje, né? Hoje você tem guitarras baianas com modelos bem modernos, parecem guitarras pequenininhas, tá? Parecem guitarras pequenininhas, com os captadores. Algumas têm até Floyd Rose, é até engraçadinho de ver, né? Então teve uma evolução também. Então, em 1944, em sociedade com Doc Kaufmann, Léo Fender, em nome da KIF, que virou o nome da empresa, né? Pegou o nome dos caras, né? Que eram sócios. Ele requer a patente de um instrumento de corpo sólido com captador instalado. O que o Léo Fender e esse cara que era o sócio dele fez? Eles começaram a fazer experimentos e eles registraram a patente, né? Pedem a patente, o registro, né? Como criadores do primeiro instrumento, primeira guitarra de corpo totalmente sólido. A marca da época era exatamente essa logo que eu coloquei para vocês aqui, ó, tá? Que é exatamente a junção do Kaufmann e o Fender, KIF, tá? Vocês vão encontrar inclusive amplificadores e algumas guitarras dessa época aí. Em 46, Léo Fender funda a Fender, né, Company, e logo após muda o nome para Fender Electric Instrument Company. Aqui é a foto dessa época, né, como que era a fábrica nessa época. Em 47, esse cara aqui, deixa eu só chegar um pouquinho para cá. O Merle Travis, ou Travis, né, conhecido cantor e guitarrista de country e western da década de 40 e 60 do século passado, pede a Paul Bigsby. Vocês já ouviram falar na ponte Bigsby, que vem nas guitarras Gretsch, em algumas guitarras semiacústicas, aquela ponte bonitona, assim, que ela tem um dispositivo até meio rústico, tem as molas, mas ela é muito bonita e afina bem. Então, esse cara aí, o Merle Travis, que pediu para o Paul Bigsby, né, que depois a ponte levou o nome dele, ponte modelo Bigsby, né, para criar essa ponte. Olha como é que foi a história. Ele pede a Paul Bigsby, conhecido pelo vibrato, que ele fizesse uma guitarra elétrica mais prática, eficiente e com mais sustain. Surgiu várias coisas, entre elas o desenho do headstock e tarraxas em linha. O que é tarraxas em linha? Tarraxas do mesmo lado. Até aqui, as tarraxas eram colocadas sempre 3 de cada lado, igual no padrão Les Paul, né? Que era o padrão do violão, né? Que vem aquele padrão do violão, 3 tarraxas de cada lado, né? Então, sugeriu várias coisas, entre elas o desenho do headstock, tarraxas em linha. Bigsby já tinha experiência com tipos de pedal e lap steel e em 2 semanas entregou a guitarra para Travis, com seu nome Bigsby incrustado em madrepérola no headstock e o de Merle Travis no escudo de Rosewood. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: olha para essa guitarra, vê se ela não tem uma série de coisas que vocês vão encontrar, por exemplo, no modelo Stratocaster e no próprio modelo Les Paul, né? Isso aqui foi em 1947. Por exemplo, você tem aqui, ó, o corpo que lembra o desenho de uma Les Paul. E você tem o headstock que lembra muito o headstock de uma Stratocaster, tá? Aí vai falar que isso aqui não influenciou os caras, né, da Fender e da Gibson. Com certeza influenciou. Com certeza esse corpo aqui influenciou o Les Paul, com certeza esse headstock aqui influenciou o Léo Fender, tá? Aí em 1950 o Léo Fender, que era um gênio, né,
da sua forma, ele tinha o dom de descobrir os problemas técnicos e de produção dos equipamentos e instrumentos. Ele percebeu que a guitarra de Bigsby era complicada de manufaturar, ou seja, de fabricar. Era uma guitarra que tinha muitos detalhes, muitos acabamentos, tá vendo? Muitas peças, né? Então era uma guitarra difícil de fabricar. O que ele vai e faz? Principalmente devido ao trabalho de escultura, porque era uma guitarra era uma escultura realmente, era uma obra de arte, né? Do braço e corpo, e optou por uma versão final totalmente sólida, com braço parafusado. Melhorou o captador e fez uma guitarra não muito fácil de construir, muito mais fácil, desculpa, de construir, e tão mais eficiente, a Fender Squier, tá? Não é Squier, mas Squier, tem o RE no final ali. A marca Squier, que é aquela linha de Fender mais baratas, nem existia nessa época. Ele criou esse modelo aqui, tá? Que mais tarde foi chamada de Broadcaster, que foi apresentada ao público pela primeira vez na NAMM, que é a feira de música lá, em 1950. A guitarra era exatamente essa aqui que vocês estão vendo, tá? O que Léo Fender ele teve? Inclusive isso virou filosofia do Léo Fender. O instrumento tinha que ser fácil de ser fabricado. E deu certo. Por quê? Qual o modelo de guitarra mais copiado do mundo? A Stratocaster. Você vê, todas as marcas têm um modelo de Strato. Pode mudar uma coisinha aqui ou ali. É uma guitarra simples, a Stratocaster é uma guitarra simples de fabricar. É um corpo sólido, um braço parafusado, que naquela época era colado, ou era uma peça única, né? Similar ao DeLog lá do Les Paul. Então, ele queria uma guitarra simples, uma guitarra fácil de ser fabricada para poder fabricar muito e vender muito. E conseguiu, porque ele criou não só a Telecaster, né? Squier, que virou Broadcaster, que depois virou Telecaster, né? Mas criou um modelo mais copiado do mundo. Eu gosto muito da Les Paul, mas esse modelo aqui é um modelo que não é qualquer marca que faz. Tem que ter o maquinário correto, tem que ter o conhecimento. Tem vários detalhes na construção desse instrumento aqui que dificultam. Por isso que, geralmente, uma guitarra de primeira linha de uma marca que é Strato é mais barato do que uma marca de primeira linha que é a Les Paul. Porque a Les Paul, se ela for construída pelo menos próxima do padrão que a Gibson criou, ela é um instrumento mais detalhado, que a gente vai falar mais na frente, tá? Então esse aqui foi o modelo Squier. Em 51, devido a um problema com direitos autorais, na época a Gretsch já fabricava as baterias e banjos Broadcaster, né? O nome Broadcaster deixa de aparecer nos headstocks das guitarras Fender. Esses instrumentos, tendo o headstock com nenhum tipo de inscrição, são conhecidos como No-Caster e atualmente têm alto valor comercial. Após um curto período de tempo, a Fender Broadcaster se transforma na Fender Telecaster e começa a ser produzida a todo vapor com um captador e agora com um tensor no braço, tá? Então, o primeiro modelo é esse aqui da Fender. O headstock era diferente. As tarraxas eram colocadas 3 em cada lado. Com o processo de direitos autorais da Gretsch, eles tiveram que tirar. Alguns modelos nesse intermédio saíram até sem nome. Esses modelos são caríssimos, são guitarras de colecionador, né? Aí lança-se então o modelo Telecaster. Quero chamar a atenção para vocês aqui, para esse modelo aqui da década de 51, tinha alguns detalhes diferentes. Olha como é que era colocado os controles de tonalidade. Depois ele vem aqui para baixo, né? Ele fica reto. Então, as coisas foram evoluindo, né? Com o passar dos anos. Então, e só em 51 que a Telecaster vem com um tensor no braço. Ele não vinha nem com tensor. Então, os braços costumavam empenar. Ou costumavam até ter problemas com a tensão das cordas, né? Porque o ajuste do tensor você utiliza para deixar o braço mais reto, né? Mais certinho. Vai ter uma aula que o Avestino vai falar sobre isso, que ele vai falar sobre regulagem, né? Então, em 1952, a Gibson, sob supervisão e interferência pessoal do seu presidente na época, o Ted McCarthy, segundo McCarthy, a Gibson acompanhou o estrondoso sucesso da Fender com a sua Telecaster durante um ano e no final de 51 resolveu construir sua própria Solid Body, ou corpo sólido, né? A Gibson Les Paul Gold Top veio com 2 captadores chamados P90, chamados Soap Bars, né? Por sua estética que lembrava sabonetes em barra. Esses captadores que a Gibson inventou em 1946 eram de bobina simples, então eles tinham a cara de um captador, quase um captador duplo, né? Ele é um pouquinho mais largo, mas era um captador simples. A ponte era no estilo trapézio, o mesmo modelo usado pela marca em outros modelos como a L5, né? Que eu falei para vocês no comecinho da aula. Então esse modelo aqui, ó, foi o primeiro modelo Les Paul de corpo maciço criado. Já com esse acabamento lindo aí, Gold Top, que a Gibson
sabe fazer como ninguém, né? Aí repara que vem com esses captadores aí, o chamado P90, que eles fabricam até hoje. É um captador que a galera gosta, porque ele é um captador single, né? Simples, né? Mas ele tem um som um pouquinho mais gordo do que um captador single tradicional, porque ele é um pouquinho mais largo, né? Aí em 1953, Ted McCarthy desenha um novo modelo de ponte, que passa a alternar com o modelo anterior. Então, o modelo anterior tinha esse tipo de ponte aqui, ó, com um cordal, tá vendo? Vinha com esse modelo. Aí, nesse ano aqui, ele redesenha e já ó, traz esse modelo aqui que já está próximo do modelo que vai vir depois, no ano de 54. As guitarras que vêm com essa ponte aí são raras, né? Mas você acha, inclusive, para comprar. Que é de 53. E em 54, a Gibson lança a Les Paul Custom, que é para mim, um dos modelos mais bonitos assim, da Gibson, né? Que é esse modelo pretão aqui, com as ferragens douradas e tal. Tá vendo? Já muda a ponte. Vou falar um pouquinho, ó. A primeira Stratocaster foi feita por Léo Fender, George Furlington e Fred Tavares. Então foram 3 caras que trabalharam nesse modelo. E teve poucas alterações até os dias de hoje. Sua primeira produção era feita em ash, um tipo de madeira que a gente vai falar depois. Uma madeira de boa ressonância e baixo peso, ideal para se tocar por longos períodos. O braço era de maple e a escala com marcação do tipo dot, que é bolinhas. Então aqui você tem um extrato dessa época de 54. Já a Gibson Les Paul Custom, apelidada de Black Beauty, ou Beleza Negra, né, porque era muito bonita, além da pintura e da cor preta, veio com captadores P90 pretos, que na época eles só fabricavam os captadores P90 brancos, né? E ferragens douradas, e uma nova ponte desenhada com McCarthy, né? A conhecida Tuneumatic, que é já esse modelo que vocês estão vendo aqui, ó, na minha parede aqui. Que é o modelo que você tem a parte onde você prende as cordas, né? O cordal, né? E você tem a outra parte que não vinha na outra, né? No outro modelo vinha só uma peça só, tá? Essa aqui, ela não tinha ajuste de oitava, não dava para você ajustar a altura dos carrinhos, né? Aí esse modelo aqui que ele fez em 54 já dava para fazer esses ajustes. Em 54 a Gretsch ganha uma grande notoriedade com o lançamento da semiacústica Caltron Club, que serviu de inspiração para um dos maiores sucessos da empresa, a bela White Falcon, muito conhecida, né? Vários guitarristas começaram a usar. É muito linda essa guitarra mesmo, né? E de protótipo de corpo sólido que daria início à série de guitarras Jet. Então eles lançaram esse modelo aqui, que era uma guitarra semiacústica, e lançaram as séries Jet, que é esse modelo aqui. Olha aqui a ponte Bixby aqui, ó. Isso aqui é a ponte Bixby, tá? Esses 2 modelos aqui são a ponte Bixby, que fizeram muito sucesso. E mais à frente, no ano de 1957, olha só, em 1957 que surge o captador duplo, né? Com o objetivo de reduzir o ruído hum, os americanos chamavam hum, inerente aos captadores de bobina simples. Em 1957, Seth Lover, engenheiro da Gibson, projetou os captadores de bobina dupla chamado humbucker. Os primeiros humbuckers ficaram conhecidos como PAF, por causa do adesivo que vinha colado na parte de trás do captador com a inscrição Patent Applied For, que quer dizer patente requerida. Nesse mesmo ano, lançado o modelo Les Paul Custom com os captadores PAF dourados, que vocês veem aqui, tá? Eu já tive desse captador original, também me arrependo de ter vendido. Esses captadores aqui, cara, são muito legais, tem um timbre bem aveludado e era exatamente igual dessa foto aqui, vem com esse adesivozinho embaixo aqui, ó. E vem escrito exatamente isso, Patent Applied For. O que quer dizer isso? Patente requerida. É o mesmo que quando você pega um produto brasileiro que foi registrado e vem escrito patente registrada, né? É a mesma questão de direito autoral, tá? Era isso. Como não tinha um nome, um modelo, naquela época os caras não tinham essa visão de marketing toda que a gente tem hoje, né? Aí os caras simplesmente pegaram essa sigla, né? E botaram um apelido no captador, PAF, e acabou pegando. Então, você acha esse captador para comprar até hoje, a Gibson fabrica, inclusive. E outras empresas vão fabricar, a Seymour Duncan, por exemplo, de Marzio, fabrica captadores que vão tentar simular as características de timbre desse captador, do Gibson PAF. Então, em 1958, ano de novidades da Gibson, que mostra ao mundo as belas ES-335, que é a semiacústica, as Flying V, tá? A Explorer, tá? Guitarras que começaram a fazer sucesso aí na mão de guitarristas de
hard rock, heavy metal. Você vai ter a Flying V, por exemplo, com os guitarristas da banda Scorpion, né? O Michael Schenker usava. Você vai ter a Explorer sendo usado pelo James Hetfield do Metallica. E a Moderne, que na minha opinião era feia pra caramba. Não sei nem por que chegaram a fabricar. Depois pararam de fabricar essa guitarra, porque ela era bem feinha. Olha o headstock dela, como é que era feio. Né? É quase que uma junção da Flying V com a Explorer, né? Mas enfim. Aqui uma curiosidade interessante. As cores das Fenders na década de 60 eram inspiradas em carros de 1950. E sendo assim, as cores também levaram os nomes dos carros. Então, a imagem está um pouquinho pequena aqui, mas depois vocês, na apostila dá para aumentar, vocês leem. Cada cor era baseada na cor dos carros antigos. Isso é bem legal, né? Essa curiosidade. Então, por isso que você tinha algumas cores diferentes. Eles pegavam as cores de carros famosos. Os americanos sempre tiveram essa ligação muito grande com o carro, né? Até hoje eles têm essa coisa de colecionar carro e tal. Então as cores eram inspiradas, você pode reparar aí, ó. Então eles pegavam a cor do carro e davam um nome a um novo modelo. A Fender fazia muito isso, cara, era uma forma de ganhar dinheiro, porque a cada ano eles lançavam modelos novos e na realidade só mudava a cor, né? Era um marketing. Aliás, esse é meio do capitalismo, né? Você tem que lançar um produto novo, mesmo que você não mude tanto. As empresas lançam carros a cada ano e aí as marcas de guitarra acabavam pegando isso. E funciona assim também. Por exemplo, eu sou endócio da Tajima e a Tajima todo ano lança modelos novos. Às vezes poucas variações de um modelo para o outro. Às vezes não. Por exemplo, esse ano eles lançaram modelos que tiveram muitas alterações. Mas às vezes é uma cor que muda, um captador e tal, para poder justificar um modelo novo, né? Então rola muito isso aí. Em 1961 a gente vai ter aí os modelos SG, ó, por conta das críticas ao excessivo peso e difícil acesso aos últimos trastes das guitarras modelo Les Paul, a Gibson cria o modelo SG, que a princípio se chamava Les Paul SG. Não sei se você sabia disso, mas a princípio a SG era para ser chamada Les Paul SG, que é SG é Solid Guitar, né, guitarra sólida. Então William Poulfuss, mais conhecido como Les Paul, Les Paul era o nome artístico dele, né? Músico e criador do modelo Les Paul não gostou do novo modelo que foi feito sem sua autorização. Por conta disso, posteriormente a Gibson passa a comercializar um novo modelo com o nome SG, que quer dizer Solid Guitar. A SG era feita de mogno, com um corpo bem mais fino, que deixou a guitarra mais leve e o novo design permitia um acesso mais fácil aos últimos trajes. É uma guitarra que eu gosto bastante, tá? Eu gosto muito da SG. Quem curte esse som mais rock and roll, clássico, hard rock, AC/DC principalmente, pô, é uma sonzeira. Eu fiquei um tempo com uma de um amigo aqui, uma Gibson SG, cara, é muito som a guitarra. Mas é um pouco diferente da Les Paul, né? Vai ter um pouco diferente, um som um pouco diferente. E por que surgiu isso? Porque a Fender estava saindo na frente por ser uma guitarra mais leve. As guitarras dessa década aí, dessa época aí para trás, a Les Paul, eram muito pesadas, porque elas eram feitas de mogno e tinha muita madeira, o corpo era largo. Até hoje, né, a guitarra Les Paul é uma guitarra pesada. Por mais que os caras modernizem o processo de fabricação, depois eles começaram a fazer cavidades dentro do corpo para tentar tirar um pouco do peso, né? Quem tem ou já tocou uma guitarra Les Paul sabe como é que é. O Jonathan eu sei que tem uma e rola, né, Jonathan? É pesada, uma guitarra mais, você vai tocar com ela em pé, você sente a diferença. Você pega uma Strato, você até estranha, Strato muito mais leve. O Diego também tem, né? Então rola essa diferença. Eu tenho uma, não tá aqui perto aqui, eu tenho uma Tajima da década de 90, que ela é coreana. Cara, a guitarra parece que é de concreto, bicho. Tão pesada que a guitarra é. Eu toquei pouco com ela ao vivo, assim, porque ela é muito pesada. Na boa, toda vez que eu ia tocar com ela, eu voltava com umas costas doendo, literalmente. Se você fizesse um show longo, mas ela tem um sonzão. Um sonzeira ela. Tem uns vídeos no meu canal com ela. Né? Eu não vendo, não desfaço, né? O braço dela é um braço um pouco mais fino do que as outras, mas o corpo dela, meu amigo, é pesado pra caramba. Então, por conta disso aí, a Fender estava saindo na frente, porque era uma guitarra mais leve. Aí a Gibson vai tentar criar ou modernizar o corpo Les Paul. Aí eles fizeram, e era duas reclamações, era o peso e a dificuldade do acesso aos últimos trastes. Quem tem Les Paul sabe que é um pouquinho difícil, principalmente quando você está tocando em pé, pra você chegar lá nas últimas casas, porque você tem aquela parte da junção do braço ali, que a madeira aqui fica bem, é muito grosso, né? Aí acaba atrapalhando. Aí veio a SG, que a SG já é mais fácil. Em 1965, Léo Fender vende sua empresa para a companhia Columbia Broadcasting System,
Sobre isso, o site oficial da Fender no Brasil diz o seguinte: a Fender Musical Instruments passou por um crescimento tremendo nos 20 anos seguintes, porém a falta de comprometimento de entendimento acerca dos desejos dos músicos da CBS, aos poucos foi se tornando aparente. Por conta disso, para muitos colecionadores de guitarra, as Fenders pré-CBS são mais desejadas pelos colecionadores. Então rola muito isso. Você vai encontrar em fóruns, em vídeos, os caras quando vão falar do modelo, vão falar do modelo pré-CBS. Pô, Fender pré-CBS, o que é isso? É que é antes da Fender ser vendida, antes do Léo Fender vender, tá? Não sei a história correta, eu já li algumas variações dela, mas dizem que o Léo Fender teve um problema de saúde e por conta disso ele teve que vender a Fender, né? E aí essa empresa comprou e mudou muita coisa. Dizem que nos primeiros anos caiu muita qualidade das guitarras Fender, porque a galera que assumiu não era uma galera que sacava muito de música, né? Eram empresários, compraram e caiu muita qualidade. Depois eles tentaram recuperar, né? E conseguiram, né? A Fender é uma marca que tem uma gama muito grande de produtos, tem instrumentos, desde instrumentos de entradas mais baratos até instrumentos mais caros, né? Então, agora você já sabe o que é essa Fender pré-CBS aí. E no Brasil aqui a gente vai ter em 1970 a Janine lança uma linha completa de guitarras e baixos, né? Fiz questão de colocar a Janine, porque a Janine tem uma importância muito grande, que foi uma das primeiras empresas sérias, né, de guitarra. Claro que tem outras, né? Você vai ter brasileiros aí, Tonante, você vai ter Jennifer, você vai ter Fink, você vai ter de violão de Giorgio, você vai ter Golden, muitas marcas, né, de guitarras brasileiras. Mas a Janine foi uma empresa que sempre foi muito profissional, produziu esses equipamentos. A própria Tajima, mas a Tajima veio bem depois, né? Aí a Tajima depois também passou na frente da Janine, porque os caras investiram em marketing pesado e ao lance de montar um time legal de endorsers e tal, investir na produção, enfim. Depois eu vou, até no grupo, eu vou postar para vocês links de alguns documentários que eu gostaria que vocês assistissem, para quem quiser se aprofundar nisso aí. Então vocês vão ver entrevista lá com o Seis Tajima, entrevista com o Márcio Zanganin e outros caras, né, que são importantes vocês saberem para poder aprofundar um pouco mais aí. Mas aí em 1970 rolou isso. Então você repare que a Janine fabricava instrumentos legais, cara, para a década de 70. Você tinha instrumentos, as guitarrinhas, SG. Você tem, eu não postei as outras aqui, mas você tem Strato, você tem Teller, você tem os baixos. Não, a Janine fabricou instrumentos bons. O problema é que a Janine era muito oscilante. Às vezes fabricava instrumentos legais, instrumentos bacanas, de qualidade e tal. Eu lembro até de uma guitarrinha que eles tinham, que era o sonho da galera, que era a Janine Trilogy. Não sei quem aqui já ouviu falar. Era uma guitarrinha bacana, que ela vinha com Floyd Rose, ela vinha com captador AMG. Era uma guitarrinha que pra época, cara, era uma guitarra assim, padrão quase próximo das guitarras gringas, né? Mas às vezes ela vinha com instrumentos com uma qualidade inferior. Mas até hoje os instrumentos antigos são muito valorizados. Como eu falei no começo, tem gente que compra para poder reformar e, né, depois vender ou até ficar, né? Então, obviamente, existe muito mais história para contar. Porém, acredito que os fatos listados até aqui já nos dão um panorama, né, dos principais acontecimentos. Então, a ideia, como eu falei, é uma breve história, só para vocês conhecerem um pouco aí de como foi a história. Existem outras marcas, existem outros nomes que são importantes, né? Mas a ideia do curso não é essa. A ideia do curso é só dar um panorama para vocês entenderem como que as coisas foram acontecendo e evoluindo, né? Algo que acontece até hoje. Alguma dúvida aí, vocês gostariam de perguntar ou até mesmo comentar, acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade aí. Por áudio ou pode ser aqui pelo chat também. Sim. O Miguel está perguntando aqui, ó, já tocou... Deixa eu abrir o chat aqui, não fechei. Já tocou na Les Paul da ESP LTD? Já ouvi falar que o braço mais confortável que a Les Paul tradicional. Essa pergunta é legal. Eu nunca toquei não nessas guitarras, né? Já ouvi falar muito bem delas, né? Tanto a nível de construção quanto a nível de timbre e essa questão da tocabilidade, né? A Tajima lançou recentemente, vou passar para vocês depois a foto, para vocês verem. Quem me segue no Instagram viu lá que eu postei. Eles lançaram um modelo chamado Mirac FL, tem um acabamento de maple, né? Tipo esse acabamento aqui, ó, que é uma lâmina de maple, né? Que fica dá para você ver o desenho na madeira. E eles fizeram um modelo que alguns têm comentado que lembra um pouco os modelos da ESP, da LTD, né? É uma Les Paul um pouco modernizado. Apesar de eu particularmente gostar dos modelos
mais clássicos, designs mais clássicos, eu achei que a Tajima acertou bem nesse modelo, né? Eu achei que eles conseguiram equilibrar a modernidade, né? Que é uma característica dos modelos da ESP, né? E da LTD, e conseguiram manter o visual clássico, eles não mudaram tanto, né? Inclusive eu estou para receber uma guitarra dessa, deve chegar para mim essa semana. Eles vão mandar uma para mim, aí eu vou fazer vídeo, vou fazer review, vou apresentar para vocês aqui na aula, né? Mas é uma Les Paul com um visual um pouco mais moderno, né? Próximo do que a ESP já fez aí. Agora, com relação ao braço, eu sei que a Tajima, a opção da Tajima é um braço mais na linha das guitarras Gibson da década de 60, 70, tá? Que é o braço mais chapadão, é o braço mais grosso. Todas as minhas, com a exceção da Tajima da década de 90, por incrível que pareça, todas elas têm um braço mais grosso. Né? O Jonatas eu sei que tem uma também que o braço é um pouquinho mais grosso. Os americanos chamam esse braço de taco de beisebol, para vocês terem uma ideia. Era um padrão de braço das guitarras Les Paul. Aí, por isso que tem muitos músicos que não se adequam com a Les Paul. Eu já vi vários guitarristas assim, darem entrevistas e falar assim, eu gosto da Les Paul, eu gosto do visual, eu gosto de tudo, mas o braço dela é muito grosso, né? Porque naquela época o braço geralmente era fabricado assim, né? Aí tem músico que prefere. Eu já vi Slash mesmo, entrevista dele falando que ele não gosta de guitarra com braço fino. Então vai muito do músico. Eu acostumei com o braço mais grosso, né? Mas claro que o braço mais fino, dependendo do que você for fazer, é mais confortável, né? Bom, vamos lá então, falar um pouquinho da construção da guitarra. Não sei se vai dar pra gente falar tudo hoje. Vou falar da construção, acho que não vai dar, porque são 17 páginas hoje, mas a gente termina na próxima aula, não tem problema não. Então, basicamente, existem 4 projetos de construção de guitarra, que são os mais comuns de serem utilizados. Acústicos, semiacústicos, sólidos e semissólidos. Vejamos as particularidades de cada um. As guitarras acústicas são essas daqui dessa primeira foto aqui. Isso que parece um violão não é um violão, isso é uma guitarra, tá? Isso é uma guitarra da Gibson chamada L10, o modelo L10. Tem até um site, posso até mandar o link para vocês, que tem especificações sobre esse modelo. É um modelo muito raro, de muito valor, e é uma guitarra, tá? Uma guitarra acústica, né? Não é uma guitarra elétrica, né? Então, tinha isso. Então, a construção das guitarras acústicas é bem parecida com a dos violões, ou seja, consiste em mais de uma chapa de madeira, sendo que algumas são entortadas, utilizando um ferro quente com a intenção de moldá-las, criando um corpo ressonante. Nesse corpo são fixados os captadores, os braços e as cordas. Essa foto que vocês estão vendo aqui exemplifica basicamente isso, tá vendo? Vocês têm embaixo uma chapa de madeira, em cima uma outra chapa, elas são levemente arqueadas com o calor, e você tem as laterais e tudo colado ali, tá? É muito comum esses modelos seguirem um projeto clássico do Gibson, do Orville Gibson, né? Que consiste num tampo e fundo abaulados, também chamado de arctops, ou tampo arcado. A Gibson, as Les Pauls, né, tem um tampo arcado, arctops, assim, ó. Que você olha o corpo, ele não é reto, igual uma Telecaster ou uma Strato. Ele faz aquela curvatura, tá? Então isso é interessante também de observar. O Jonathan colocou, eu tenho a mão grande e gosto do braço gordo. Não me adapto com braço de Ibanez e Jackson. Pois é, eu estranho quando eu vou tocar no modelo de braço de Ibanez, Jackson, eu também estranho. Né? Então, isso vai muito da mão do cara, do gosto, da pegada. Se eu não me engano, foi uma entrevista do Yngwie Malmsteen que uma vez eu vi. E o Yngwie Malmsteen tem guitarras Les Paul, tá? Não sei se vocês sabem, ele usa para gravar os discos. Tanto Les Paul quanto guitarra semiacústica ele tem. Mas ele fala que ele tem mais facilidade com a Fender, né? Com as Stratos, que tem um braço mais fininho, né? Mas não quer dizer que às vezes o cara não usa para gravar um riff, né? Porque a Les Paul tem um timbre bem específico, assim como a Strato também. Então, ainda falando sobre as guitarras acústicas, elas ficaram muito famosas nas mãos de músicos de jazz como Wes Montgomery e Joey Pass, e possuem uma sonoridade aveludada. Os captadores ficam suspensos entre as superfícies do instrumento e as cordas, ou podem também ser fixadas no tampo do instrumento, ok? Então, é uma guitarra bem curiosa, bem interessante, mas apesar da foto que eu coloquei do Wes Montgomery aqui, ó, e do Joey Pass, que é esse coroa aqui, já vi com um captador, essas guitarras não vinham com um captador no corpo assim, ó. Isso aqui já é uma evolução, quando começou a aparecer os captadores, tá vendo? Aí começaram a instalar, mas até aqui não tinha captadores presos no instrumento como vocês estão vendo aqui não. Então vamos lá, guitarras semiacústicas. As guitarras semiacústicas, elas
como o nome sugere, né? Elas vão meio que misturar um pouco das duas coisas, né? Elas surgiram em 1958. Sua construção era parecida com a das guitarras acústicas, tendo como diferença o fato de que suas laterais, né? E o fundo e o tampo, vou mudar de página aqui, são montados tendo como base uma peça única de madeira que segue ao longo do braço, tá? Ou seja, você tem uma peça de madeira que emendava com o braço, aqui era colocada a lateral, o tampo e o fundo, tá? Mas você tinha um centro parecido com a ideia do Les Paul lá, do DeLogue, parecido com aquela ideia, né? Então, essa é uma característica das guitarras semiacústicas. Hoje, algumas semiacústicas variam, mas naquela época era assim que elas eram construídas. Hoje você vai ter algumas que o braço não vai até o final do corpo. Ou seja, o braço não é uma peça de madeira que vai até o longo do corpo. Às vezes vai até o meio, ou só até a parte de captadores. Às vezes ela entra um pedaço só dentro do corpo. Tá? Então isso vai variar de modelo para modelo, de projeto para projeto. Tá, ok? Bom, a intenção ao criar esses modelos era proporcionar o timbre das guitarras acústicas, porém sem os feedbacks que eram comuns com sons altos e distorcidos. Porém, acabou gerando um timbre diferenciado e característico. Então, eles tentaram criar esse modelo para tentar eliminar o feedback, ou pelo menos diminuir. Acabou gerando uma guitarra com um timbre diferenciado. Então, pô, massa. Esse modelo aqui tem um som assim. Pá. E ficou. Quem já tocou nessa guitarra sabe como tá bacana, como que o timbre é legal. Eu já tive semiacústicas da Tajima, a Blues 3000, cara. Tem até uns vídeos no meu canal. Som limpo dela, clean principalmente. É muito legal. Legal para tocar blues, para tocar pop rock, para tocar em louvor de igreja. É bem legal. Ela responde bem com níveis mais baixos de distorção, crunch, overdrive. É muito bacana. Aí as guitarras sólidas, as mais conhecidas aí, ó, como o próprio termo sugere, guitarras sólidas têm um corpo maciço. Esses modelos têm um ataque mais rápido e conseguem eliminar os feedbacks que tanto incomodavam os músicos ao usar as guitarras semiacústicas em volumes mais altos. E por conta disso fizeram a história do rock and roll. Aí tem os modelos Telecaster, Stratocaster, Les Paul, SG, Klein V, Explorer, né, os modelos mais conhecidos aí. Não precisa falar muito, né? E as guitarras semissólidas. As guitarras semissólidas também são chamadas de semi-hollow, tá? Esse termo aqui, ou tin lines, tá? Qual é dessas guitarras? Essas guitarras, elas têm algumas cavidades dentro dela. Nessa foto que está aqui dá para vocês perceberem. Tem esse famoso F, chamado F de violino, né? Que é o mesmo desenho que vem nos violinos. Geralmente essas guitarras, elas têm uma lâmina, uma lâmina de madeira, né? Que é colocado depois. Então eles raspam, eles cavam, fazem pequenas cavidades, né? Deixam pequenos trechos da madeira oco. Por isso que alguns chamam de semi-hollow. Hollow em inglês quer dizer oco. Então semi-oco. Porque não é totalmente oco por dentro, igual uma guitarra acústica, né? Ou uma guitarra semi-acústica. Né? Então, por ter essas cavidades, ela vai ter um som um pouquinho diferente de uma guitarra totalmente maciça. Mas também não é uma guitarra acústica. Né? Então, é um meio termo ali entre uma guitarra semi-acústica, vamos colocar, e uma guitarra sólida. A Tajima, durante um tempo, fez o modelo Tajima Tin Line, que era exatamente esse modelo, bem parecido com esse modelo da Fender, com esse F, né, de violino aqui. Aqui embaixo aqui você tem uma cavidade tal, que acaba influenciando, né, na questão das frequências, na questão dos timbres. Também é um modelo bem bacana. Beleza. Pessoal, são 6h04 agora, ou 16h04 agora. Eu vou falar só até aqui, ó, corpo. A gente vai terminar o restante na aula que vem, porque tem coisa pra caramba aqui, ó. Aqui vai gastar bastante tempo pra gente falar. E vou abrir espaço para perguntas, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. Vamos lá. Sobre a construção da guitarra, né? A guitarra possui muitas variações de formato, design, tamanhos e componentes que irão influenciar de uma forma ou outra em sua sonoridade. Por exemplo, então por isso é importante conhecer de forma mais detalhada cada parte. Vamos a ela. A primeira parte aqui é o corpo. Tá? O que é o corpo? Parece que não precisa nem de explicação, mas é interessante a gente falar algumas coisas. Ó. É uma peça feita geralmente de madeira. Por que geralmente de madeira? Porque você tem corpos que não são feitos de madeira. Eu não vou falar sobre isso na postura, vocês nem vão encontrar nada. Eu falo mais da parte de madeira, mas você tem guitarra de alumínio, você tem guitarra de papelão, você tem guitarra de concreto. Tá? Só procurar no YouTube que vocês vão ver. Teve um cara que se diz que fez uma guitarra de concreto. Fez o molde, concretou, depois deu acabamento, fez, a guitarra ficou
imagina o peso da criança. E detalhe, ficou bonita pra caramba, tá? Um acabamento ali de cimento ali, velho, ficou bonito. Mas era muito pesado. Ele pegava assim pra tocar, botava no colo, não dá pra tocar em pé com uma guitarra dessa. E botou as peças direitinho, com acabamento bonito, de concreto. Tem outras que usam alguns materiais sintéticos. Tem guitarra de bambu, cara. Eu já vi os caras fazer guitarra de bambu. Guitarra de plástico, já vi guitarra de papelão. Essa guitarra de papelão é papelão mesmo prensado, os caras fazem. Dizem que tem um som legal. Tem vídeo no YouTube, pela gravação do vídeo parece que o som é legal, né? Mas gravação você pode manipular muita coisa, enfim. Mas tem vários materiais que você pode usar para guitarra. Mas eu não vou entrar porque não é nosso foco. Guitarra de alumínio. Tem um guitarrista que eu gosto bastante, que é o Doug Aldrich, que foi guitarrista do Whitesnake. É um loiro meio cabeludo. Ele tem uma guitarra que ela é de alumínio, se eu não me engano. Ela é toda prateada, toda meio cromada, assim. E ele, de vez em quando ele usa ela, nos trampos dela. Você entrar no site dele, no canal dele no YouTube, você vai ver alguns vídeos lá. É uma marca que só faz guitarras assim, de metal, de alumínio, então você vai encontrar aí. Mas geralmente o corpo, na maior parte das vezes, é feito de madeira, tá? Então, pode ser feito de uma peça única, ou bloco único, ou também contendo 2, 3 ou mais partes. Quanto mais partes o corpo tiver, vai influenciar no timbre, não é legal, tá? Guitarras mais baratas que vão usar corpos com várias peças, tá? Você vai ver, inclusive, às vezes guitarras mais baratas, coreanas, chinesas, tal, que às vezes quando você vai tirar a tinta dela, você vai ver mais de um tipo de madeira colado. Tá? O cara pegou restos de madeira e foi colocando. O Johnny colocou, tem um cara em Colatina que faz uma guitarra de lata e o som é bacana. Ele usou no show, eu vi vídeos. Pô, tá vendo? Eu não sabia, interessante isso aí. Interessante isso aí também, guitarra de lata. Então, existem vários materiais aí que a galera vai utilizar. Mas, voltando à questão do texto aqui, ó. Alguns modelos vêm com uma fina lâmina no tampo para dar um acabamento mais sofisticado. Que igual essa guitarra aqui, ó. O corpo dela é de mogno, mas ela vem uma lâminazinha bem fininha que dá esses desenhos assim. Não sei se dá para ver daí, mas é o chamado Flamed Maple, tá? Todas as guitarras que são feitas de Flamed Maple tem esse visual. Você pega a guitarra do Slash que ele usou no Appetite, né? Ela é Flamed Maple, tem aqueles desenhos que o verniz mostra. Aí você vai ter, os caras botam uma espécie de um produto que eu esqueci o nome agora para deixar uma cor. O Maple não é dessa cor avermelhada. Eles colocam esse produto para ficar avermelhado. Eu tenho dela amarela também, entendeu? Tá até ali. Fica bonito pra caramba. A Paul Reed Smith, a PRS, fabrica muitas guitarras com esse acabamento também, que é essa lâminazinha. Então é uma madeira, igual essa aqui é de mogno, vem essa lâmina por cima só para dar esse acabamento. Depois eles jogam esse produto para deixar com uma cor vermelha, amarelo, azul. A guitarra que a Tajima vai mandar para mim, por exemplo, ela tem um acabamento azul. É bem diferente, porque eles têm o modelo, o Flamed Maple, né, que eles chamam de Transparent Amber. É amarelo, mas eu achei legal o modelo azul para diferenciar das guitarras, que eu tenho vermelho, eu tenho amarelo, né? A Gibson faz modelos verde, vermelho, azul, rosa, tem vários modelos. Faz o modelo degradê, misturando as cores e por aí vai. O Matheus colocou, já viu um cara fazendo uma guitarra de lápis de cor, o som ficou sensacional. Tá vendo? Curioso. A gente vai pesquisando, a gente vai achar, tá? Os caras fazem experimentos. Agora, tem que ver se esses experimentos vão passar no teste aí da resistência, durabilidade. Porque às vezes timbra bem, né? Às vezes, até porque o timbre depende mais do captador, não só do captador, tá? Depende da madeira também, a madeira vai influenciar em muito. Mas às vezes o cara botou bons captadores lá e você consegue obter um timbre bacana, tá bem reguladinho e tal. Mas às vezes, igual a guitarra de papelão, que eu vi o cara fazendo, o cara pegou, pressionou, né, o papelão lá, foi aquele papelão bem duro e fez. Mas será que ela aguenta a umidade? Será que ela resiste viagens, quedas, pequenas quedas? Porque às vezes a gente deixa o instrumento cair, né? Eu já deixei minha guitarra cair várias vezes dedo bag, assim. Será que o instrumento de papelão aguenta? E ele fez todo de papelão, então vai saber, né? Então é importante isso. Então pode ser pintado em diferentes cores ou até mesmo só envernizado com verniz brilhante ou fosco. Isso é interessante. O corpo você pode pintar com uma cor sólida
né? Igual a gente tá vendo aqui na foto de perfil do Matheus aqui, ó, tem uma guitarra branca, pintado todo com uma cor sólida. O do Johnny também, a guitarra, se eu não me engano, aqui é uma preta. O Diego tem uma Les Paul aqui na parede, ó, uma Les Paul toda preta, se eu não me engano. Então, uma cor sólida. Mas esse instrumento pode ser também só envernizado. Aí você pode ter aquele verniz brilhante, eles dão acabamento. Você pode também ter o verniz fosco. E tem um outro acabamento que não é verniz, que eu esqueci o nome agora, cara. Eu até no começo da minha carreira eu fui endosse de um luthier aqui do meu estado. E ele fez uma guitarra para mim, uma Strato, que tinha esse acabamento. Não era envernizado, mas era uma cera, uma espécie de cera que ele passava, que tinha a mesma função do verniz, né? Não deixava a madeira sujar, né? Tapava ali os poros da madeira. Você podia tocar e suar que não tinha problema. Porque uma das características, dos principais fatos de você, ou razões de você invernizar a madeira, é para ela não sujar, para ela não marcar. Não é só questão visual. Porque senão você vai tocando ali, vai suando, ela vai ficando suja, depois não sai. Né? Então, essa cera que ele passava cumpria esse papel do verniz aí, dava um acabamento legal que ficava meio fosco, né? E dá um visual bacana. E dá pra você também mudar a cor do jeito que você quer. Eu tive também uma Tajima, cara. Foi uma Tajima que eu peguei era o modelo Juninho Afran. E eu não queria aquele acabamento, porque, apesar de eu achar a guitarra bonita do Juninho, mas é a guitarra do Juninho. Aí eu mandei na época pro luthier que me patrocinava, que era o Vanderly, e pedi para ele tirar o acabamento dela e deixar só com essa cera fosca mais avermelhada, mais para a cor da madeira. Era mais essa cor aqui, ó, do Mogno aqui, ó, mais escuro, né? E ficou um visual bem legal. Eu toquei muito com essa guitarra, fiz várias Expo Music. Inclusive tem até uma história interessante. Uma vez eu fui tocar com ela na Expo Music e eu fui fazer um workshop no stand da Sparflex. Logo depois de mim era o Juninho Afran. E quando eu acabei de tocar, aí eu desci pro camarim, ele tava lá, ele veio falar comigo, elogiou, pô, você mandou bem, tal. Pô, que guitarra é essa, cara? Que guitarra bonita que você tava tocando? Eu não conheço esse modelo da Tajima. Falei, pô, cara, essa guitarra aqui é uma Juninho Afran, um modelo Juninho Afran. Ele, aonde, cara? O que você fez? Aí eu fui, tirei ó, do bag, mostrei pra ele. Não, mandei tirar a pintura, e onde tava a assinatura dele, eu botei uma fita isolante, tapei o nome. Aí ele, pô, você botou fita isolante no meu nome? Eu falei, pô, cara, claro, porque... até para não dar problema para você não tem esse modelo de guitarra, né? Esse aqui é um modelo que eu customizei. Eu mudei captador, botei captador da Sérgio Rosário. Tem um vídeo meu de um workshop eu tocando na Escola de Música Moderna, lá no Rio de Janeiro, que é a escola do Alex Martinho. Eu tô com essa guitarra. Eu fiquei com essa guitarra um tempo, depois eu passei ela para frente. Que aí eu comecei a usar mais Les Paul. Então, dá para você fazer isso também. Então, são vários acabamentos, né? E o formato do corpo, ele varia de acordo com o modelo e fabricante. Alguns podem ser maiores e pesados, outros pequenos e leves por conta de vários fatores. O mesmo acontece com o braço, pode variar seu design, tamanho e madeira utilizado de acordo com o projeto, modelo ou fabricante. Tá? Então, tanto o corpo quanto o braço vão variar a nível de peso, de característica sonora, design, tudo vai influenciar. Né? O Jonathan conheceu essa guitarra, ele chegou a pegar. O Jonathan foi meu aluno de guitarra, então ele lembra. Me viu tocando também, né? Cheguei a tocar em Guarapari, acho que algumas vezes, com essa guitarra. Então, são formas de você dar um acabamento diferenciado para a madeira, para o instrumento. Algumas vão ser todas pintadas, algumas vai ser uma parte pintada. Enfim, tudo isso é questão de visual, de design, né? A minha amarelinha, vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Ela tá precisando até de uma manutenção, tá vendo? Mas ela tem esse acabamento aqui, ó. Dá pra ver o desenho da madeira, tá vendo? É um Flamed Maple. Um detalhe interessante é que essa folha de maple aqui, ela foi colocada de forma que os desenhos estão assim, ó, na vertical. Essas daqui estão na horizontal, tá diferente. Essa aqui com tingimento amarelo e aquela lá com tingimento vermelho, que ela tá meio escuro lá porque a luz tá jogando, tô com uma iluminação apontando pra mim. Então essa guitarra aqui, eu troquei os captadores, botei para ficar bem parecida com a Petchat do Slash, tá? E atrás você vai ter aqui, ó, o Mogno, característica do Mogno. É só invernizado. O braço, ó, tá vendo? Então é isso. Deixa eu botar de novo aqui, peraí.
É isso, eu vou parar por aqui, já são 4h15 agora, já passamos de 1 hora e eu não vou conseguir terminar isso aqui, ó. Tá na página 11, a gente tem mais 7 páginas aqui que a gente vai falar sobre as madeiras, e aqui tem algumas coisas para comentar sobre cada uma delas. Vocês vão poder adiantar isso se vocês quiserem ler a apostila depois, mas eu acho legal a gente falar sobre isso com mais calma, tá vendo? Tem os tipos de madeiras, os desenhos aqui, ó. Você vai ter maple, mogno, ébano, marfim, marupá, tá tudo aqui. Basswood, tá? O material tá bem legal. Jacarandá, ash, tá? E depois a gente vai falar sobre as partes da guitarra. Eu quero falar sobre isso aqui com calma. Eu quero falar um pouquinho. A gente vai ter, por exemplo, uma aula só sobre captadores, tá? Mas eu quero detalhar algumas coisas aqui, porque essas partes também vão influenciar na questão do timbre, tá ok? E é isso. Aí eu quero saber se vocês têm perguntas. O Jonathan falando que eu lembro de uma galera perguntando se era signature sua, se ia fazer sucesso. Pois é, mas a Tajima não quis fazer uma signature, então acabou que eu acabei passando. Mas depois eu fui mudando também de gosto, de timbre. Eu fui me aproximando cada vez mais do som mais encorpado, do som da Les Paul. Na verdade, galera, até muita gente me pergunta como é que foi esse processo aí de eu mudar de uma Super Strato para Les Paul. Eu já tive todas as guitarras, todos os modelos que vocês pensarem, né? Até é uma facilidade por causa da Tajima. A Tajima já me mandou Telecaster, já me mandou semiacústica e enfim, todas são legais. Guitarra é guitarra, né, cara? Quem gosta de guitarra gosta de qualquer modelo, mas eu comecei a tocar guitarra por causa de um cara, especificamente, o Slash. Sou apaixonado por ele até hoje, assim, pelo som dele, pelo trabalho dele. Gosto do timbre. E eu sempre gostei muito de guitarristas que usavam Les Paul, né? Gary Moore. Hoje eu acompanho muito o trabalho do Doug Aldrich e vários outros guitarristas que tem aí que utilizam Les Paul. Zakk Wylde, por aí vai. Só que depois que eu comecei a tocar, veio aquela influência dos guitarristas T-Red, né? E que usavam a guitarra super extrato, com muita afinação, Pod Rose, aquela coisa toda. Então eu acabei indo, né? Não, quero uma guitarra assim. Né? E um cara que eu gosto muito no Brasil, que é meu amigo pessoal, em particular, e que me influenciou muito, foi o Eduardo Danui. Então, durante um tempo, ele me influenciou muito. Me influencia até hoje, claro, né? Mas no lance do instrumento também, de ter uma alavanca e usar. Só que eu comecei a perceber que o meu som, as minhas frases, as minhas ideias estavam lembrando muito esses caras, né? E eu comecei também a gostar mais do som mais encorpado. Não que eu não goste do som de extrato. Aí por isso eu acabei migrando, foi um processo devagar. A Tajima na época lançou um modelo Memphis e envenenou ela pra mim, mandou pra mim. Botou tarraxa Schaller, captador Cabreira na época, push-pull. A guitarra veio toda envenenada pra mim. Uma Memphisinha. Aí mandou pra mim, era uma guitarra baratinha. Cara, a guitarra tava nervosa, assim, irada. Aí eu tava curtindo mais o som da minha Memphis baratinha do que a minha Tajima, que era toda envenenada, que era toda com ponte Gotô, tarraxa Gotô, captador. Na época eu tava usando. Não era endosse da Sérgio Rosado ainda não, mas eu acho que eu usava demais. Então a guitarra tava toda nervosa, cara. Só que aí, bicho, eu tava curtindo mais a Les Paul. Falei, cara. Aí a Tajima vai e lança esses modelos, os modelos TLP. Aí eu pedi 2 modelos, mandaram 2 pra mim na época. Aí eu apaixonei de vez e falei, não vou mudar. E foi uma mudança drástica, né? Porque muda tudo. Tocabilidade, timbre. Mas é isso, galera. Queria saber se vocês têm perguntas aí, dúvidas, comentários, querem adicionar alguma coisa aí. Se tiver, fiquem à vontade aí, por favor. Eu gosto quando vocês participam. E na próxima quarta a gente vai continuar aí falando da parte da construção do instrumento. Vamos lá, manda uma pergunta aí, mas sem briga, um de cada vez. Se não tiver, a gente vai finalizar por aqui. Não vou me esticar hoje, porque eu sei que é domingão, né, cara? É domingão, a gente tá repondo a aula da quarta, então não vou me estender muito. Aí na próxima quarta eu quero ver se eu consigo falar da parte das madeiras, das partes, né? Eu sei que vocês devem estar ansiosos aí para entrar nas aulas mais práticas também. Beleza, ninguém tem dúvida não? Se não tiver, a gente vai finalizar por aqui. Ninguém? Então beleza. Então galera, vou ficando por aqui então. Bom domingão aí pra vocês aí.
E quarta-feira a gente volta aí nesse mesmo horário aí. Quer dizer, quarta-feira é noite, né? Quarta-feira é às 20 horas. Hoje que foi à tarde por conta da reposição, que a quarta a gente não conseguiu ter aula. Então na quarta a gente volta aí no horário normal. Valeu? Abração. E vou mandar a apostilazinha pra vocês lá no grupo. E postar o vídeo lá também. Abração.